Olá, queridos alunos! Vamos finalizar agora com este vídeo o assunto de estrutura de repetição. Muito cuidado, assistam a esses vídeos quantas vezes forem necessárias, procurem outras fontes, resolvam exercícios. Como eu falei, esse assunto é onde o bicho começa a pegar, na disciplina de introdução à programação, ok, gente? Então vamos falar, sem mais delongas, sobre a instrução break. Então, apesar de raro, algumas vezes precisaremos terminar a execução de nossa estrutura de repetição antes da condição ser atendida. Por que o professor Nelson colocou aqui, apesar de raro? Porque assim, na grande maioria das vezes, a gente não precisa utilizar o break. A gente tem formas até mais elegantes de encerrar uma estrutura de repetição, certo? Por exemplo, controlando a condição de forma adequada, certo? Alguns casos realmente não vai ter jeito, você vai ter que utilizar o break. É o caso do switch case, né? No switch case, lembra lá que a gente sempre, no final de cada case, a gente tinha o break, né? Então, nesses casos, não tem jeito, você vai ter que utilizar o break. E alguns laços também vão ter que utilizar o break, mas confiem em mim que essas ocasiões são extremamente raras. Sempre que você conseguir evitar o uso do break, melhor, ok? O código fica mais fácil de ser entendido, porque imagina o seguinte, a gente tem um código complexo com muitas linhas, e a gente vai ter laço dentro do if, e aí dentro do laço vai ter outro if, outro laço, então um código bem intricado de ser entendido, e lá no meio tem um break. Né? Então aí ele vai quebrar, eu ainda não mostrei, né? Mas ele vai quebrar o fluxo de controle de repetição e ele vai sair daquele laço. Então fica um pouco confuso de você entender esse código, por isso que a gente prefere não utilizar o break. Então vamos ver, né? A gente precisa terminar a execução de nossa estrutura de repetição antes da condição ser atendida. O código abaixo finaliza o laço quando a variável conta e recebe o valor 5. Vejam só. Esse código aqui tem a variável contadora que se inicializa com o valor 1. E aí, ó, enquanto a condição for menor ou igual a 10, ele vai executar o que está aqui dentro, certo? Só que no meio do caminho tem um break, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, no meio do caminho tinha um break no meio do caminho, certo? Só que esse break, a gente só vai chegar nele, ele só vai ser executado quando o contador for igual a 5, né? Então, no início o contador é 1, então a condição do if é falsa, a gente vai imprimir o contador e incrementar ele em uma unidade. Então, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Aí, quando ele for igual a 5, essa condição vai ser verdadeira e ele vai entrar dentro do if que tem um break. E aí o que é que vai acontecer aqui? O fluxo do programa, do laço, vai ser interrompido e ele vai sair do while, né? Então ele vai executar a primeira instrução que tiver descrita depois do fechamento das chaves do while. E aí ele não vai imprimir o restante, né? Porque essa condição aqui continuava sendo verdadeira, né? Se não tivesse esse break, ele ia imprimir os números de 1 até 10. Mas aí quando bateu 5, ele saiu, certo? E aí ele vai imprimir aqui continuando o programa. Vamos ver como é que isso funciona na prática, ok? Vou dar um ESC aqui, vou copiar e colar esse código e vou jogar lá no Code Blocks para a gente executar. Deixa eu chavear aqui a minha captura de tela para o Code Blocks. Ok. Já ajeitar aqui. Ele dá uma quebrada legal quando, né? Mas rapidinho a gente ajeita isso. Tava assim, né? E aí, o que é que ele faz? Tira esse G. Aqui, printf, pronto. Cria o contador, vai imprimir, né? 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5, ele vai parar, vai sair. Aqui eu acredito que era um /n, né? E aqui também era um /n. Então vamos executar. Isso aqui vai pra cá.
acredito que está tudo ok. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quando chega no 5, ele dá o break e encerra a execução do laço. Ok, gente. Então é basicamente isso. É uma forma abrupta de você encerrar a execução de um laço, certo? Voltando aqui aos nossos slides, como eu falei, né? São raros casos, certo? Então sempre que vocês puderem, é bom utilizar, é boa prática não utilizar o break. Ok, outro exemplo do break. Assim como na instrução while, também é possível utilizar o break na instrução for e do while. No exemplo anterior, a gente viu o uso do break dentro de um while, mas a gente também pode colocar o break dentro do for e do while. A gente também já tinha visto o uso do break dentro de um switch case, né? Então, o que é que funciona aqui? É o mesmo programinha anterior, né, que imprimiria de 1 a 10, só que no meio do caminho tinha o break, quando o contador bate 5. Quando o contador bate 5, a gente executa o break e aí ele vai ter aí o mesmo resultado do programa anterior. Ok, gente? Então, break, ele encerra o laço abruptamente. A condição podia continuar estando verdadeira, mas ele não vai executar nada que tivesse abaixo dele no corpo do while e também ele não volta a retestar. Ele sai completamente e não volta mais. Esse é o break. Agora a gente vai falar do continue. O continue é um outro tipo de comando que vai alterar o fluxo de funcionamento de um laço, mas ele funciona de forma diferente do break. Ele não é tão drástico quanto o break. Vamos ver como é que ele funciona. Outras vezes, precisamos que a estrutura de repetição não execute em determinados casos. Então, a gente quer pular algumas instruções de acordo com uma certa condição, certo? Por exemplo, como imprimir todos os números inteiros entre 1 e 10 que não sejam 5 e 9, certo? Então, eu quero imprimir 1, 2, 3, 4, pulo o 5, 6, 7, 8, pulo o 9 e imprimo o 10, certo? Eu quero fazer esse tipo de coisa. Então, como é que eu posso modelar isso utilizando o continue? Da mesma forma que o break, também são casos raros em que você é obrigado a utilizar o continue. Então, sempre que você puder, evita, certo? Vamos lá. Int contador recebe 0, enquanto o contador for menor que 10, incrementa o contador. E aí, aqui ele verifica se o contador for igual a 5 ou o contador for igual a 9, continue. Então, o que é que vai acontecer? Vamos executar passo a passo. O primeiro valor do contador é 0. 0 menor que 10, verdade. Agora o contador, a partir desse comando aqui, vale 1. Aqui, essa condição vai ser falsa, né? Concordam? Porque o contador é 1, então ele nem é igual a 5, nem é igual a 9. Ambas as condições são falsas, falso ou falso. Olha como a programação tudo é um tijolinho construído em cima do outro, né? O assunto da aula passada, que foi essa composição de condições de expressões lógicas, a gente está usando aqui e vai utilizar até a última aula, certo? Então, meu contador ele vale 1, ele nem é igual a 5, nem é igual a 9, a condição do if se torna falsa, eu não vou entrar no if. Continuo a partir daqui, então eu vou imprimir 1. Aí agora ele vai ser 1, a condição é verdadeira, vale 2, não é 5 nem 9. Enfim, vai imprimir 1, 2, 3, 4. Quando for igual a 5, né, que aqui for 4 e ele for incrementado para 5, essa condição aqui vai se tornar verdadeira, porque 5 igual a 5 vai dar verdadeiro, 5 igual a 9 vai dar falso. Eu vou ter aqui, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. E aí eu vou bater no continue. O que é que o continue vai fazer? Ele vai ignorar as instruções que estão abaixo dele, dentro do corpo do while, dentro do bloquinho de instruções do while, ou seja, ele vai ignorar esse print e vai continuar, certo? Aí ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, no 5 ele vai bater o continue, aí ele vai pular o printf e vai voltar para cá. Aí vai imprimir 6, 7, 8, quando chegar no 9 vai acontecer a mesma coisa, porque essa condição vai ser falsa e essa condição vai ser verdadeira, né? 9 igual a 9, verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Eu vou chegar no continue e vou ignorar tudo que tiver abaixo do continue.
mas vou continuar no while enquanto a condição for verdadeira. Então aí eu vou com 9, eu vou voltar a testar aqui, 9 menor que 10 é verdadeiro, o contador vai receber mais 1, vai ser 10, e aí vai imprimir. Ok, pessoal? E só depois que essa condição aqui se torna falsa é que eu vou continuar o programa aqui embaixo. Então, novamente, eu vou copiar e colar esse código aqui. Lá para o Code Blocks, para a gente testar, ok? Mais uma vez, vou chavear a captura de tela. Ajeitar o código que ficou todo troncho depois que eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Ajeitar aqui, colocar o continue dentro do if. Pronto. E imprimir o contador. Tá errado isso aqui, né? Aqui, aqui, pronto. E aqui embaixo tem a impressão. Aqui é um /N. E aqui continuando o programa. Também com /N. Pronto, ficou ainda alguma letra aqui para dentro da main, né? Ok, então, relembrando, a saída do programa vai ser qual? Vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Ok? Vamos rodar aqui. Opa, ficou errado, né? Aqui é ou, tinha ficado um JJ aqui. Ok. Olha aí. 1, 2, 3, 4, pulou 5, 6, 7, 8, pulou 9, imprimiu 10, saiu do laço normalmente, continuando o programa. Ok, jovens. Então, falamos aí de break e de continue. Aqui é o mesmo programinha do slide anterior, só que utilizando o for, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode utilizar o continue no while, a gente pode utilizar com o for e com o do while, ok, gente? Bom, terminando aqui o nosso assunto, pelo menos a parte de teoria de estruturas de repetição. Na quinta-feira a gente se encontra, eu vou resolver exercícios e a gente também vai lançar a primeira lista de exercícios, certo? Contendo toda essa primeira parte aí do assunto. Ok, pessoal? Um abraço e até quinta-feira.